Queridos irmãos, muito bom dia na gloriosa paz do Senhor. Desejo meditar com os meus queridos um pouco na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 61. A salvação é proclamada. Louvado seja Deus. O profeta Isaías é o profeta messiânico. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Louvado seja o nome do Senhor. E a abertura de prisão aos presos. Olha o que o Evangelho faz, louvado seja Deus. O Evangelho de Jesus é simples, puro, porém poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Evangelho faz. Apregoar boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. O Evangelho chegou a nós, queridos. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, verso 25. O Senhor Jesus Cristo, alegre, feliz, porque ele estava em um determinado lugar, e pessoas simples e humildes estavam perto dele. E ele olha aos céus e disse: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Senão aquele que o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acredite que uma grande multidão correu para ele, porque muitos estavam oprimidos pelos dogmas, pela lei, por enfermidades, por problemas diversos. Acredito que o Senhor Jesus Cristo, entendendo as suas mãos, os curou, os libertou, sarou-os das enfermidades, libertou das opressões, e decretou a bênção sobre todos eles. Porque só quem pode manda, é um provérbio popular. Jesus Cristo tem o poder para curar, para libertar, e ele tem o poder para decretar. Só ele tem. Eu não posso decretar nada. O Evangelho não me ensina isso. O Evangelho me ensina a depender dele, a clamar e a buscá-lo, a crer e a confiar nele enquanto vivermos. Porque hoje, infelizmente, é uma onda de pseudos profetas dizendo: diga isso, decreta isso, fala isso que acontece. Não, só quem pode decretar é Deus, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse na sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso disse o Senhor. Mas para o Senhor falar tudo isso, ele passou por um processo.
para passar credibilidade aos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos que o Evangelho de Jesus tem graça e tem misericórdia. Eu e você fomos alcançados por esta graça maravilhosa, por esta misericórdia poderosa. Louvado seja Deus. Mas como tudo teve um começo, Jesus Cristo foi prometido a Deus lá no primeiro casal no Jardim do Éden, e Deus cumpriu esta promessa em João 3,16. Está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maria estava no seu quarto, o anjo a visitou. Salve, agraciada, ela não entendeu muito bem, mas o anjo conversou com ela e ela então aceitou o decreto de Deus através do anjo. Foi fecundada. 9 meses se cumpre. José, como era temente a Deus, quando ele chega para ver a sua esposa, porque naquele tempo casavam, ia cada um para sua casa durante praticamente alguns meses ou anos. Quando José volta, vê a sua mulher em estado interessante, ele ficou triste, abatido, pensou em fugir também. Mas o mesmo anjo veio em sonho a ele e disse: José, não tema tomar a sua esposa, porque o que nela está é do Espírito Santo. E ele, crendo, porque ele lia a Torá, sabia que tinha uma promessa ao povo judeu. Ele então toma sua esposa, a protege, não teve relacionamento com ela até que se cumpriu os dias. Cumprindo-se os dias, Jesus Cristo foi levado pelos seus pais no templo para a circuncisão. E lá um homem chamado Simeão, Deus tinha falado a ele que ele não morreria até que visse a salvação do povo judeu. Quando ele toma a criança nos braços, ele agradece ao Pai, dizendo: ó Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação do seu povo. E ele então lança uma profecia para aquele casal, dizendo: este menino será posto por queda e elevação de muitos. E essa profecia está para o futuro. Louvado seja Deus. Aos 2 anos, Satanás furioso colocou no coração do rei para matar todas as crianças abaixo de 2 anos, para ver se matava Jesus. O mesmo anjo veio a eles e disse: fujam para o Egito. E eles foram para o Egito, e houve aquela carnificina, mães perdendo as suas crianças, os seus bebês, abaixo de 2 anos. Cumprindo-se os dias, o anjo disse a eles lá no Egito: voltem, porque aquele que procurava a vida do menino já é morto. Então eles voltaram para a Judeia, para se cumprir a profecia: do Egito chamei o meu filho. Era Deus protegendo a nossa salvação. Desde então não se fala muito nele. Mas aos 12 anos, foram para Jerusalém para se alistar as famílias. Fizeram o que deveriam fazer. E na volta, as crianças geralmente estão juntas, brincando, sorrindo. Só que quando perceberam, Jesus não estava no meio deles. Se você perceber que você está em uma multidão onde Jesus não está no meio, se preocupe. É bom estar no meio da multidão a qual o Senhor Jesus está no meio dela. Procuraram de um lado para o outro e não encontraram, até que alguém teve uma ideia: vamos em Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Foram procurar em alguns lugares, acredito. Mas alguém teve uma ideia: vamos no templo. E quando chegaram lá, viram aquele menino de 12 anos.
falando aos doutores, aos principais da sinagoga, ficaram maravilhados. A sua mãe chega nele e disse: filho, a gente está te procurando. E ele disse: mãe, o que me importa é cuidar das coisas de meu pai. E ela sabia que aquele menino era especial. Louvado seja Deus. Ela guardou em seu coração e trouxe o seu filho para casa. Desde então não se fala muito dele, mas na profecia está escrito sobre ele que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Isaías profetizou sobre isso, que Jesus Cristo seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus, o primeiro da casa de Maria e de José. Mas Maria e José tiveram outros filhos, no mínimo mais 3 filhos, 2 filhas. Jesus era o mais velho da casa. A profissão de José era carpinteiro. A Bíblia não fala, mas precocemente José falece, José morre. Jesus precisa assumir a carpintaria. Imagina Jesus trabalhando de carpinteiro. Mas primeiro ele foi meio oficial de carpintaria. Não está na Bíblia, é uma analogia minha. Porque o seu pai era carpinteiro. E ele, desde criança, talvez com 6, 7 anos, já começava a ver o seu pai trabalhando. E o seu pai, ordeiro, trabalhador, e Jesus Cristo aprendeu com José fazer os ofícios da carpintaria. E Jesus, acredito eu, que com 12, 13, 14 anos, ajudava um pouco o seu pai na carpintaria. O que José fazia? Você sabe, as pessoas que trabalham na área de carpintaria, trabalham com madeira, talvez faz telhado, mesa, cadeira, banco, móveis, alguma coisa de madeira. José morre, Jesus precisa assumir a carpintaria, mesmo porque ele tinha irmãos, irmãs, e precisava ganhar dinheiro para cuidar da sua família, para cumprir a profecia que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele trabalhou para sustentar a sua casa. Cumpre-se os anos, 30 anos ele completa. Certamente ele chama os seus irmãos e passa os deveres da carpintaria para os seus irmãos. E ele vai fazer outro ofício, o que é? Pregador do evangelho. Pastor, apacentador, para se cumprir a profecia de Isaías 61. Louvado seja o nome do Senhor, porque na profecia está escrito que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. O Espírito do Senhor ungiu para pregar boas novas. E quando isso aconteceu? Quando ele completa 30 anos, mas antes um pouco, ele vê o seu primo pregando arrependimento, e ele então entra na fila para se batizar no Rio Jordão. Quando ele chega até João Batista, João se opõe, dizendo: Senhor, eu que careço ir a ti, tu que vens a mim. E Jesus Cristo disse: João, deixa, porque convém-me cumprir a justiça de Deus. E João então permitiu. E quando Jesus estava sendo batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, ouviu-se uma voz nos céus dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E foi vista também uma pomba branca, a simbologia do Espírito Santo que desceu dos céus e pousou sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Quando Jesus sai das águas, acredito eu, que João Batista olha para a grande multidão e diz para aquela multidão: Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desde então, o Espírito do Senhor levou ele para o deserto para passar por uma prova.
Até Jesus passou por prova, meus irmãos. E quando o Senhor Jesus estava no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites, no final do seu jejum ele estava debilitado. Satanás chega a ele, pessoalmente, e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. Essa é outra mensagem. Mas ele passou por todas as provas. Cumpriu-se, Jesus volta. É convidado por algum amigo. A sua família é convidada para um casamento. E Jesus Cristo, então, seu pai não estava presente. Jesus vai com a família e representa a família. Chegou a hora, sua mãe observando que o vinho tinha acabado. A sua mãe chega a ele e disse: filho, o vinho acabou. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Mas Maria, guardando em seu coração, ela chama os empregados da casa e disse a eles: olha, vocês façam tudo o que ele vos mandar. Uma grande parte da humanidade está querendo fazer o que Maria manda, mas Maria não manda. Porque tem um provérbio que diz: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Na ótica espiritual, só quem pode é Deus, só quem pode é Jesus. E quem tem juízo, cuidem em obedecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois o Senhor Jesus Cristo começa a pregar a palavra. Em Naftali, numa ilha, num lugarzinho pacato, ele abre a boca dizendo: eis que é chegado a vós o reino de Deus. Não acreditaram nele? Porque todo mundo conhecia ele como filho do finado José, da Dona Maria, o carpinteiro. E agora ele está falando uma palavra diferente. Ele começou a pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Porque ele estava aqui no mundo para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus Cristo veio para cumprir muitas missões, mas dentro dessas missões, essas 3 missões aqui, 4 missões: pregar boas novas, restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Louvado o nome do Senhor. Ele não foi muito bem-vindo, mas ele continuou cumprindo a sua missão. Ele então chama 12 homens, um após um, matutos, mas Jesus investiu na vida deles. E hoje são os mais respeitados do mundo, os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. É claro que um se perdeu para que se cumprisse a profecia, mas o Espírito Santo colocou outro depois. As bases da igreja de Jesus Cristo são os 12 apóstolos. Os apóstolos verdadeiros, é um pensamento meu, são os 12 apóstolos bíblicos, os quais são a base da igreja de Cristo em toda a terra. E eles já estão representados na Nova Jerusalém, nos 12 fundamentos do grande muro da grande cidade. Cada muro, aliás, cada coluna leva o nome de um apóstolo. E Jesus Cristo, então, começou a pregar a palavra.
Jesus Cristo começou também a operar milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Curou a sogra de Pedro, curou 10 leprosos, curou o homem da mão mirrada, foi para ressuscitar a filha de Jairo e no meio do caminho curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ressuscitou a Lázaro, transformou no deserto peixes e pães e uma multidão se alimentou. Que pessoa gloriosa, amável, santa, poderosa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Olha o que a palavra diz: restaurar contritos de coração. Pessoas que estão miseravelmente desesperançadas, aflitas, abatidas, depressivas, com síndromes do pânico. Jesus Cristo tem poder para curar, libertar você de tudo isso. Proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas presas, oprimidas por espíritos maus, por religiosidade, por dogmas. Jesus tem poder para te libertar de tudo isso. Proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas que estão em liberdade de ir e vir, mas estão presos por ideologias religiosas, políticas, por karmas. Jesus tem poder para te libertar de tudo isso. Abertura de prisão aos presos, a maior prisão que existe nesse mundo, além das penitenciárias, são a prisão da religiosidade, das drogas. Jesus tem poder para te libertar de tudo isso. Ele estava cumprindo a sua missão, mas uma meia dúzia acreditaram nele. É claro que meia dúzia é uma força de expressão, mas poucas pessoas acreditaram nele, seguiram ele. É igualmente hoje. Quem segue ele é uma minoria, mas esta minoria é uma minoria abençoada, que tem visão, que come bem, que se alimenta bem. E a verdadeira comida, o verdadeiro alimento está aqui nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi perseguido, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. A Ele a glória agora e para todo sempre. A minha e a tua fé seria vã se Ele não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele também é puro. É isso que estamos tentando fazer diariamente. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, queridos. Dê um like,